Continuaremos agora com a segunda parte da série O Verdadeiro Evangelho da Última Geração, com o tema Santificação pela Fé. Amados, estamos na série O Verdadeiro Evangelho da Última Geração, hoje parte 2. Semana passada estudamos sobre justificação pela fé. E um ponto que eu queria aqui recapitular rapidamente da semana passada foi o seguinte. Preste atenção ao que nós lemos aqui. Mas embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua vida com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração antes que ele possa, ou seja, antes que possa ter lugar a justificação. Antes que possa acontecer de fato a justificação, Deus quer que você entregue o coração totalmente a Ele. E para que o homem, olha só, conserve esta justificação, tem que haver uma obediência contínua, mediante ativa e viva fé que opera por amor e purifica a alma. Interessante que a justificação pela fé não é como muitas pessoas sinceras pensam. Por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre. Se fosse assim, Jesus ele teria resolvido parte do problema. E se fosse assim, então nós deveríamos ensinar o universalismo, que é o quê? Que todo mundo, no final das contas, será salvo. Porque Jesus ele morreu então por todos e já resolveu então o problema de todo mundo. Mas não é bem assim. Por que que não é bem assim? Porque tanto a justificação quanto a santificação é pela fé. Uma é seguida da outra. Não existe justificação sem a santificação. E vice-versa. Por exemplo, preste atenção no que nós lemos semana passada e agora já vou entrar no estudo de hoje. Olha só, a justiça pela qual somos justificados, ela é imputada. A justiça pela qual nós somos santificados, ela é comunicada. Vamos ser mais claros aqui. A justificação pela fé, que é o que Jesus fez por mim e por você lá na cruz, morrendo no meu e no seu lugar como nosso substituto, essa justificação, ou essa justiça, ela é o nosso título para o céu, através dos méritos de Cristo, vivendo uma vida perfeita no lugar da sua vida imperfeita, ele dá o quê? Direito a você de viver no céu, no sentido de o título para você viver no céu. Mas não termina aí, porque a segunda parte, que é a justiça comunicada, que é a santificação, é o quê? É a nossa adaptação, olha, adaptação para viver no céu. É o que nós vamos então estudar a partir de agora. Santificação. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nos diz na segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 14, o seguinte, ó. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante o quê? A santificação do Espírito e a fé. O Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, nós temos dois pontos importantes, queridos e queridas. Dois pontos importantes que nós devemos notar aqui. Por exemplo, um deles é a salvação por meio da santificação. Não sei se você percebeu aí no texto que nós lemos, mas ele quis dizer isso. Salvação por meio da santificação. E o outro é o quê? É a obtenção da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é essa glória que nós devemos alcançar? Então, hoje nós estamos na parte 2 do verdadeiro evangelho da última geração. Falando hoje sobre santificação pela fé, que é uma sequência da justificação. Tanto a justificação quanto a santificação são pela fé. Pergunta, então, repetindo, qual é essa glória que devemos alcançar? Então, diz a Bíblia, na segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2,14, e em Carta aos Romanos 8,29, o seguinte: Ele nos chamou para alcançarmos a glória. Sabe o que é isso? É o caráter. Aqui está falando de caráter, tá? Existe diferença, depois nós vamos ver isso, entre natureza e caráter. Quando nós estudarmos sobre a natureza do pecado, o que é o pecado? Por exemplo, eu já nasço culpado de pecado? É interessante essa pergunta. Eu já nasço neste mundo culpado de pecado? Ou eu sou considerado culpado de pecado quando eu pratico o pecado? Depois nós vamos entender isso aí também, mais à frente aí.
Então essa glória tem a ver com a questão do caráter. Esse caráter que é o caráter de quem? De Cristo. Então, Jesus Cristo, ele nos chamou para sermos o quê? Conforme a imagem dele. Somos chamados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Então Paulo ele faz também uma referência à glória que em nós há de ser revelada. Isso se encontra na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Uma glória em que em nós há de ser revelada. Agora, será que a glória de Deus pode ser revelada em seu povo? Essa é a pergunta. O que você acha? Será que a glória de Deus pode ser revelada na sua e na minha vida? Como é que funciona isso? A palavra de Deus, por exemplo, ela garante ser isso totalmente possível. Amém por isso, não é? E que nós devemos também crer naquilo que Deus diz. Ou nós cremos ou não. Eu prefiro crer naquilo que ele diz. E você? Por quê? Porque ele sabe melhor do que ninguém o que pode fazer por nós. A questão que surge naturalmente então é a seguinte: como receber o caráter de Cristo? Repetindo, esta glória que nós podemos alcançar é o caráter de Cristo, reproduzido em nossa vida. Tá entendendo? Então, como que nós podemos receber este caráter? Nós vamos ver então algumas passagens que falam sobre isso. Por exemplo, primeira passagem, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive o quê? Em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Perceba? Então, nós temos que entender aqui, queridos ouvintes e queridas ouvintes, que é imprescindível que nós sejamos crucificados com Cristo. Pois se não morrermos para o nosso eu, ele não pode viver a sua vida em nós. Viu só? Por isso que nos diz essa questão, né? De uma vez salvo, salvo para sempre. Quem aceita Jesus aqui esta noite? E aí já está tudo resolvido. Não é bem assim. Não é bem assim. Cristo, ele quer viver a sua vida em nós. Porque, lembrando mais uma vez, eu sempre vou repetir isso. A justiça de Cristo, ela está relacionada à justificação pela fé, que é o que Jesus fez por mim e por você lá na cruz, como nosso substituto. É o nosso título para o céu. Mas também aquilo que ele faz em mim e em você, que é a nossa adaptação para viver no céu. Isso é a santificação. Então, uma é a justificação pela fé, a outra é a santificação pela fé. Um outro texto também é a carta aos Romanos, capítulo 6, dos versículos 6 a 8, que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho, ou seja, o nosso velho homem, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Olha aqui, bem claro esse texto. Pois quem está morto está o quê? Justificado do pecado. Tá vendo? Quem que está justificado do pecado? É aquele que continua no pecado? Não. É aquele que colocou a sua natureza humana enfraquecida pelo pecado, em outras palavras, sob o domínio da vontade de Deus, para que ele o quê? Transforme essa natureza. Depois nós vamos ver isso. Continua o texto. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele nós o quê? Viveremos. Então nós percebemos aqui, queridos ouvintes, que o velho homem não se torna fraco. Ele não se torna enfermo, mas ele o quê? Ele morre. Ele morre. E quando ele está morto, não mais serve ao pecado. Por exemplo, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 2. Vá anotando aí, tá? Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 2 diz assim: nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha lá. Como viveremos ainda nele? E carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 11 e 12, por exemplo, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas, o quê? Concupiscências, que são as tendências herdadas e cultivadas para o pecado, as inclinações para o pecado. Então, se nós formos verdadeiramente justificados, olha aqui, ó. Você que crê que você já está justificado em Cristo, por exemplo, não é? Se você verdadeiramente está justificado em Cristo, pela fé, então você deve morrer para o eu e para o pecado. E então viver uma nova vida.
Não é como nós temos visto por aí hoje. Jesus já fez tudo por mim, não é? Então, já estou salvo, já está tudo resolvido o problema. E é por isso que nós vemos hoje, cada dia mais, as igrejas enfraquecidas, cada dia mais as pessoas escravas de pecados acariciados, porque é mais ou menos aquela ideia, Jesus já fez tudo por mim na cruz, então eu até vou alcançar a salvação, não é? Mas sempre com aquele empurrãozinho de Deus, como se Deus fosse dando aquele empurrãozinho final, aquela coisa assim, na verdade naquele último grande dia Deus vai completar. É mais ou menos assim, isso é um grande engano. Então a gente vai ver isso aí ao longo da continuação do nosso estudo aqui. Olha só que interessante, Salmo 40, versículo 8. A gente vai ler esse texto também, Salmo 40, versículo 8. Mas antes disso, então o Espírito de Deus, mediante a fé, escute isso aqui. Então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma da pessoa, na vida da pessoa. O que acontece agora? Os pensamentos, veja, os pensamentos, os desejos, eles são colocados em obediência à vontade de Cristo agora. O coração, o espírito, que é a nossa mente no caso, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, a lei de Deus é escrita onde agora? Na nossa mente, no nosso coração. Não é o que diz lá em Hebreus? Hebreus não diz daquele novo pacto? Não é? Que às vezes as pessoas se confundem com essa questão de nova aliança. Mas a nova aliança, não é? Nós estamos agora debaixo da graça, não debaixo da lei. Não é por aí que a gente tem que analisar essa questão. Na nova aliança, na verdade, Deus ele vai colocar agora a lei na nossa mente. Por quê? Porque ele vai nos dar a mente de Cristo. E Cristo ele viveu uma vida de obediência. Para mostrar a você e a mim que assim como ele viveu uma vida de obediência pela fé unido ao Pai, você e eu podemos viver esta mesma vida pela fé unidos a Ele. Por exemplo, lá em Salmo 40, versículo 8, é um texto messiânico. Fala claramente aqui sobre Cristo e no contexto do papel da lei na vida de Cristo. Olha só esse salmo messiânico. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está em meu coração. Então a lei de Deus estava no coração de Cristo. E ele veio a este mundo como? A gente vai estudar inclusive nesta série. Mas só abrindo um parênteses aí, ele veio aqui como um homem, como um ser humano, sujeito às mesmas tentações que eu e você. Ele poderia ter pecado, mas ele venceu, né? Inclusive, João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, como nós podemos ver então através do que nós lemos até aqui, os pensamentos, os desejos e a mente serão o quê? Mudados. Olha aqui, ó. A pessoa que está realmente justificada, ela não está vivendo uma vida longe de uma vida de santificação. Pelo contrário, ela está justificada e está sendo santificada ao mesmo tempo. Então, a sua mente vai mudar, os seus desejos serão mudados. Os cristãos, então, agora, eles devem despojar-se quanto ao procedimento anterior que eles tinham. Despojar-se daquele velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E também renovação através do Espírito Santo, quando ele vem para renovar a sua mente. Então, Deus ele agora renova a sua mente através da ação do Espírito Santo. E para que você se revista no novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Ouviram? Justiça e santidade. Aonde você pode encontrar isso mais profundamente e contextualizado? Na Epístola aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 22 a 24. Leia lá depois. Então o que acontece? O velho homem deve ser o quê? Despojado. Agora, onde ele vive? Onde ele vive? Exatamente entre nossas orelhas, não é? Portanto, há uma completa mudança de mente. Ou seja, a mente carnal ela é o quê? Descartada. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar o quê? Santos. Olha lá, santos. Sem defeito e irrepreensíveis.
Isso está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. Então, meu amigo e minha amiga, a menos que eu e você recebamos uma nova mente, a mente de Cristo, a menos que nós recebamos essa nova mente, permanecemos como inimigos de Deus. E o único modo de nós termos essa mente é receber a quem? É receber a Cristo. Cristo habitando totalmente nossa vida, mudando totalmente o nosso ser. Santidade, então, é o dom de Deus através de quem? De Cristo, seu Filho. Aqueles que recebem, por exemplo, o Salvador, tornam-se filhos de Deus. E eles são seus filhos espirituais. Eles são nascidos de novo. Eles são renovados em justiça e verdadeira santidade. As suas mentes, por exemplo, são agora transformadas. Eles são adotados na família de Deus. E se tornam conforme a sua semelhança, olha, a sua semelhança. São mudados pelo seu espírito de glória em glória. E a nossa mente, então, ela precisa ser o quê? Transformada. Quando a mente ela muda, o que muda também? O caráter. Quando a mente muda, o caráter também muda. Eis porque Deus repetidamente apela ao seu povo. E sempre está aí apelando. Para que ele seja o quê? Transformado pela renovação da vossa mente. Olha. Esse é o chamado de Deus. Transformados pela renovação da vossa mente. E tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você pode ler depois para entender ainda mais isso. A questão da transformação da nossa mente. Você pode ler Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E também Filipenses, que fala ali que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Então, sabendo qual é a vontade de Deus, a palavra diz, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, para que não continueis, olha, escute bem, não continueis a viver para as concupiscências, mas para o que agora? A vontade de Deus. Isso está na 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Enquanto não pensarmos como Jesus, olha que interessante para mim e para você. Enquanto não pensarmos como Jesus pensava, isso significa ter a mente de Cristo, olha. Não vamos poder ou não poderemos agir como ele agiu. Tá vendo só? Então, santificação é junto com a justificação. Justificação e santificação, duas coisas juntas. É impossível a pessoa dizer que está justificada se ela continua praticando os mesmos pecados que anteriormente ela praticava. É impossível. Não pode existir uma coisa dessa. Então, repetindo. Armai-vos também vós deste mesmo pensamento, para que não continueis a viver para as concupiscências, mas para a vontade de Deus. 1 de Pedro 4, 1 e 2. Então, enquanto não pensarmos como Jesus pensava, não poderemos agir como ele agia. Enquanto não lhe dermos, escute, enquanto não lhe dermos o controle da nossa mente, estaremos em inimizade direta contra ele. A palavra de Deus diz em Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7. Em Gálatas, por exemplo, em Gálatas há uma passagem que tem sido com frequência mal interpretada. Sabe qual passagem? Em Gálatas tem sido mal interpretada com frequência? Essa daqui, ó. Escute só. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra o quê? A carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí a pessoa está vendo, não adianta, eu sou pecador, né? Eu vou viver essa vida até aquele dia, só na glorificação é que eu terei a vitória completa sobre as minhas fraquezas hereditárias. Não é assim? Esse texto tem sido mal interpretado. Mas há uma pergunta aqui, ó. Que coisas são essas que não podem ser feitas? Que coisas são essas que não podem ser feitas? Coisas boas ou coisas más? Muitos, por exemplo, creem que o ato de não fazer o que se quer... Escute, vou repetir. Muitos creem que o ato de não fazer o que se quer
refere-se a coisas boas. Amados e amadas, que terrível estado esse de não ser capaz de fazer o bem e ser forçado a fazer o mal, não é? Mas quando nós lemos o versículo precedente, fica em nossa mente claro que Paulo está dizendo que não precisamos continuar praticando o mal. Tanto que o versículo 16, a gente leu antes o Gálatas capítulo 5, 17. Mas olha agora Gálatas 5, versículo 16, olha. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Você viu, meu amigo e minha amiga? Se o Espírito de Deus tem o controle da sua vida, da sua mente, você não precisa andar nas obras da carne. A mente carnal era o quê? Ela morre, não é? Ela é crucificada. Agora, você passa a ter uma mente espiritualmente nova. Você passa a andar no Espírito e o pecado não tem domínio mais sobre você. Amém? Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz isso. E carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 18 e 22, diz assim, ó. Libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça e servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Se nós queremos herdar a vida eterna, devemos, pela fé em Cristo, através dos méritos de Cristo, unido a Ele, como Ele foi unido ao Pai e venceu, para que possamos vencer também, para que tenhamos a vida eterna, precisamos demonstrar o quê? Pela fé, os frutos da santificação. E é isso que tem acontecido com a sua vida. Precisamos entender essa questão. Quem é maior, o Espírito ou a carne? Quem é maior? Qual dos dois? Se cremos como a Bíblia ensina, que o Espírito de Deus é todo-poderoso, então segue-se que o poder do Espírito pode vencer o quê? As inclinações da carne. E nós devemos nos lembrar o seguinte, está na Epístola de João 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não apenas podemos, através do Espírito Santo, vencer as inclinações da carne. Nós devemos vencê-la pela fé. Pois a menos que andemos no Espírito de Deus, estamos arruinados, estamos sob a condenação divina. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Para esses não há condenação. Dissemos que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no quê? No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Romanos capítulo 8, versículos 8, versículo 9 e versículo 14 também. E caminhando aqui praticamente para a reta final do nosso estudo de hoje, santificação pela fé, na série O Verdadeiro Evangelho da Última Geração, temos que entender que a vida cristã, escute bem, não é uma modificação ou melhoramento da antiga. Repetindo, a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas é, na verdade, uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, em uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. As más ações são renunciadas. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza. E o semblante agora dessa pessoa reflete a luz do céu. Não é? E pelo poder do Espírito Santo, escute que interessante, pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter da pessoa. Tá vendo só?
A imagem moral de Deus, ela deve ser aperfeiçoada no seu caráter. E nós devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Não é parcialmente. Tanto que a Bíblia diz o quê? Que o nosso corpo, a nossa mente, deve ser o quê? Conservadas irrepreensíveis. Irrepreensíveis. E que Deus nos chama para esta vida, para nos transformar o quê? Completamente. E que Ele é fiel e que Ele fará essa obra. Isso está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se nós pudermos perceber como nosso Senhor anseia que lancemos fora toda dúvida, e em fé simples aceitemos a promessa de seu Espírito, nós seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso você pode ler, inclusive, na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E terminando, Jesus ele disse assim, escute bem, sem mim nada você pode o quê? Fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas o povo de Deus ainda crê, como Paulo, que podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Você crê nisso? Né? Eu acabei de ler Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer, está em João Evangelho, de João capítulo 15, verso 1. E Paulo aos Filipenses 4, 13, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? Por que o povo de Deus acha tão difícil clamar por essa certeza, não é? Por que eles acham tão difícil isso? Porque dizem, esse poder foi aplicável a Paulo, ou mesmo a Pedro, ou a João, mas a mim não. Afinal, eu sou eu, João era João, Paulo era Paulo, Jesus era Jesus. Meu amigo e minha amiga, nosso Senhor nos diz claramente em sua palavra, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiada difícil para mim? Jeremias 32, versículo 27. E muitos podem responder, e espero que você responda a mesma coisa, para terminar. Sim, sim, o Senhor pode nos mudar, o Senhor pode mudar a nossa vida. O Senhor pode nos guardar de pecar. Amém, meu amado e minha amada? Terminando então o estudo de hoje, e na semana que vem nós vamos falar sobre a natureza do pecado, porque muitos podem estar pensando assim, mas só de pensar eu já pequei. Mas a gente não vai viver com o pecado em nós até o dia da glorificação? Não é isso? Né? Tem muita gente que tem essa dúvida. De repente você creu em tudo que a gente leu aqui, que a santificação realmente está ali na Bíblia claramente, e que nós devemos buscá-la, mas talvez aquela ideia do pecado original, não é? Adão pecou, e eu pequei juntamente com Adão, e eu vou carregar isso em minha natureza até o dia da glorificação. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso. A questão da natureza do pecado. Mas uma coisa é certa, até aqui nós entendemos o seguinte, que Deus não pode justificar alguém que Ele também não possa santificar. Não que Ele não pode, mas é no sentido de você não permitir. É impossível uma pessoa dizer que está salva em Cristo e continuar vivendo uma vida de pecado. O pecado é uma escolha. Cabe a você decidir, quando vier a tentação, se você cederá ou não. Obviamente que nós, de repente, temos cedido à tentação. Mas se nós clamarmos pelo poder de Deus em nossa vida, o caráter moral de Deus será aperfeiçoado na nossa vida e Deus há realmente de nos transformar. Amém? Sabe por quê? Para terminar, se Jesus ele volta e busca uma igreja, um povo, que está vivendo uma vida de pecados acariciados, pecados conhecidos, tendências herdadas para o pecado que não foram colocadas sob o domínio da vontade de Deus, sabe o que Satanás vai dizer? Vai dizer assim, olha, se o Senhor está levando essas pessoas para o céu, o Senhor poderia me levar também, porque eu também quero o céu. Vocês acham que Satanás não quer o céu? O que vocês acham? Será que Satanás quer queimar ali e não existir nunca mais? Será que é isso que ele quer? Obviamente que ele gostaria de viver no céu, se tivesse um lugarzinho lá para ele, para que ele escapasse da perdição total dele, obviamente que ele gostaria de escapar. E Satanás ele nos acusa diante de Deus dia e noite. E ele diz, olha, esta lei é impossível de ser guardada. Homem algum consegue guardá-la. Jesus veio a este mundo como homem e provou que é possível. A gente vai estudar isso depois. A cada domingo você vai entender um pouquinho mais. Talvez hoje você
não tenha entendido tudo. Talvez hoje ainda não encaixou tudo na sua mente, mas à medida que nós somos estudando, você vai entendendo. Mas até agora nós entendemos claramente que é impossível a pessoa dizer que está justificada, que está salva e continuar vivendo uma vida de pecado. Se for assim, como nós falamos aqui, estaremos justificando a quem? A Satanás. Quando eu vivo uma vida de pecados conhecidos, acariciados, eu não abandono esses pecados, eu não os confesso, eu não os deixo, eu estou dizendo que Satanás é justo e Deus injusto. Porque Satanás alegou e alega que é impossível viver uma vida de obediência. Só que do outro lado Deus diz, é possível viver uma vida de obediência. Olhe para o meu filho, ele viveu essa vida de obediência. Mas não foi apenas o que ele fez na cruz, é aquilo que ele faz em você e em mim. E nós temos, além de Cristo, outros exemplos. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque, pela fé, ele obteve um caráter perfeito, na natureza humana caída pecaminosa. É um outro testemunho para mim e para você. Elias, a mesma coisa. Moisés, obviamente que Moisés ali feriu a rocha. E ele não pôde entrar na terra prometida, mas ele se arrependeu. E aí ele morreu. E obviamente que ele depois foi ressuscitado. Depois apareceu lá na transfiguração. Ele, representando os que morrerão em Cristo e ressuscitarão no último grande dia. Elias, representando aqueles que não passarão pela morte e estarão vivos até a vinda de Cristo. E o meu apelo para você é o seguinte, o apelo que o Espírito Santo faz ao seu e ao meu coração é que nós venhamos colocar hoje, sob o domínio da vontade de Deus, todas as nossas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas inclinações pecaminosas? Quais são aquelas fraquezas que você tem, que você sabe que Satanás tem trabalhado exatamente nelas para poder fazer você cair? Se você hoje se unir a Jesus e aprender a resistir à tentação, ele começará o processo de transformação do seu caráter hoje mesmo. E eu tenho certeza que amanhã ou depois, ao você olhar para trás, você verá que essas inclinações não são motivos mais de terror para você, porque elas serão eliminadas do seu caráter. Amém? Pai amado e bondoso Deus, neste último minuto de programa, nós queremos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Que o mesmo poder que o Senhor deu ao seu Filho Cristo Jesus, quando veio aqui como homem e venceu, possa ser dado a nós para que podemos vencer como ele venceu. Ele venceu unido a Ti, ó Pai, e nós podemos vencer unidos a Ele. Toma em Tuas mãos agora cada pessoa que tem lutado com tentações, eliminando do caráter delas todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal, para que reflitam o caráter de Cristo, e assim apressem a volta de Jesus para vir buscar uma igreja irrepreensível e cheia do Espírito Santo. É no nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém.